Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly Wolff e hoje vamos falar sobre construção de gráficos utilizando o Google Planilhas. Falaremos dos principais que o Google Planilhas nos disponibiliza. Então, vem aqui comigo, na tela. O primeiro gráfico que nós vamos trabalhar hoje é o gráfico de pizza, também chamado como gráfico de setores. Eu peguei um exemplo que ele mostra uma tabela em que consta algumas características, e nesse caso aqui são defeitos encontrados por equipamentos enviados para uma determinada empresa, e a quantidade de defeitos por tipo. Então, para fazer um gráfico de pizza ou de setores no Planilhas, eu seleciono tudo, seleciono todos eles aqui, vou em inserir, em seguida clico em gráfico. Ele já vai dar um padrão e vai abrir uma tela lateral aqui que chama editor de gráficos. Um erro muito comum na construção de gráficos, presta atenção agora, é que é comum as pessoas colocarem o total. Veja que eu selecionei aqui, ó, o total. O total não é para estar selecionado. Então, cuidado, quando vocês forem construir gráficos, vejam, vocês têm que pegar apenas os itens que foram selecionados e não a soma de todos eles. Eu vou fazer um outro gráfico aqui agora, só para vocês verem a diferença, sem considerar o total. Olha só, gráfico, olha a diferença. Vou colocar aqui um do lado do outro. Olha a diferença. Esse primeiro menorzinho tem o total, tá errado isso aqui. Vamos excluir. Como que eu faço para excluir um gráfico? Clico fora e clico no fundo branco aqui e aperta Del. Então, agora nós temos esse gráfico de pizza. Clica duas vezes em cima dele para habilitar o editor de gráficos. O que nós temos que editar aqui? Vocês acham que com essas letras cinzas, na cor cinza, fica bom para quem vai ler o seu gráfico? Quando a gente monta um gráfico, nós temos que pensar em... A pessoa que vai ver nosso gráfico, vai ficar tudo claro para ela? Os nomes dos seus itens e subitens estão escritos por inteiro, porque algumas vezes, se eu diminuir o gráfico, vou ver se aqui vai acontecer. Ó, tratamento S, tratamento S, eu não sei, tem que tomar cuidado com isso. Então, o seu gráfico tem que ficar inteiro. Então, vamos editar. Cliquei aqui fora, cliquei aqui dentro, abri o editor. Eu posso editar aqui a minha legenda, eu posso colocar essa legenda no centro, centralizada. Cliquei, ó. Cliquei na legenda, duas vezes com o mouse, ela vai abrir uma tabelinha aqui. Eu vou colocar uma fonte wide, vou colocar centralizado e vou mudar a cor. Eu quero que fique em preto para ficar mais fácil. Da mesma forma, os itens escritos ao lado, eu também quero na cor preta. Eu posso selecionar a fonte, vamos ver uma fonte fácil de ver, de ler. Se você quiser colocar aqui, como é que fala? Em negrito, é o bold. E pronto, tem o gráfico. Eu só não consigo editar o 10.1, a porcentagem aqui, que ele já faz pra gente automaticamente. Olha que maravilha. Eu não preciso nem calcular, porque ele já faz. E veja, tratamento super, tá faltando aqui. Então, se eu for utilizar esse gráfico no Word, no Docs, por exemplo, eu vou clicar aqui, dar um Ctrl C e jogar ele lá, tá? Desta maneira que tá aqui, porque eu consigo ler todos os itens. Eu consigo ler tratamento superficial, consigo ler usinagem, consigo ler tratamento térmico, e assim, dessa forma, eu tenho uma leitura geral, tá? E quando que a gente usa o gráfico de setores ou de pizza? Quem que lembra? A gente utiliza quando eu tenho um total de... Eu quero separar em fatias. Eu tenho um grande assunto aqui, defeitos, e dentro desses defeitos eu tenho alguns defeitos específicos. E lembrando, o gráfico de pizza não pode passar de 100%, né? Cuidado com isso também. Então, foi isso que nós fizemos aqui no pizza. Vamos falar agora do próximo gráfico, o histograma. Veja só. Eu tenho uma variável aqui, que é salário semanal, funcionários de nível básico, dados fictícios, ok? Quando que eu uso um histograma?
Quem assistiu a aula lembra, histograma é para variável qualitativa contínua. Não lembra? Dá um Google, que isso já foi assunto de sala de aula. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, desde o rótulo. Esse primeiro item aqui, o que diz do que se trata sua variável, as planilhas chamam de rótulo. Então, eu seleciono desde o rótulo até o último dado, clico em inserir, clico em gráfico. Ele já saiu aqui com um histograma bonitinho, tá? Vamos supor que ele tenha saído com um gráfico que é muito comum, um gráfico de coluna. Veja, gráfico de coluna não fica legal, né? Porque eu estou tratando cada um aqui, cada salário por uma coluna. Então, se ele aparecer com coluna para vocês, vocês têm que pesquisar aqui, ó. Passa o mouse em cima que sai o nome do gráfico, tá? Em cada momento, o gráfico pode estar em algum lugar. Então, vou clicar aqui em histograma. O que o histograma faz? Olha só. Ele, como nós vimos em sala, quando a gente calculava, montava a tabela de distribuição de frequência em classe, ele separa em intervalos, automaticamente. Quando nós fazíamos tabela na mão, nós tínhamos que calcular o tamanho desses intervalos. Aqui, ele já faz para nós. Olha só que maravilha. Então, eu posso tirar essa legenda, nesse tipo de gráfico aqui não precisa. Posso editar essa minha legenda. Vamos lá, vou colocar uma letra verdana, ficou muito grande. Eu posso diminuir o tamanho da fonte, tá? Posso colocar bold, posso mudar a cor para ficar e centralizo. Da mesma forma, eu posso editar aqui o eixo X, vou colocar bold e sempre colocar a linha, colocar na cor preta. E o que é esse eixo Y, hein, galera? O que será que isso significa? Vou fechar o editor. Olha só, ficou bem melhor, né? Para a gente dar uma lida. O eixo Y aqui funciona para a gente com o seguinte, ó, de 800 até 890, quantos funcionários eu tenho com salário entre esses dois limites? Vamos dar uma olhada no olho aqui mesmo, só para vocês entenderem o que significa o histograma, tá? Ó, 800, 1, 850, 2, 950 não conta, 800, 3... e 854, ou seja, ele contou para nós quantos salários tem entre 800 e 890. Então, quantos funcionários têm salários entre 890 e 980? Segue a linha aqui, ó, 2. Quantos funcionários tem entre 1070 e 1160? 3. E acima de 1160? 2, tá? Só olhar aqui, eu tenho 1.200, 2.200. Ok? Então, recapitulando, o histograma serve para uma única variável, serve principalmente para quando eu tenho uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa contínua e quando eu tenho um conjunto de dados muito grande. Imagina um conjunto de dados com 50 observações, com 50 linhas dessa aqui. Então, não compensa eu fazer um gráfico com 50 colunas, eu não vou conseguir observar nada. Então, nós organizamos isso em classe. E a estatística é muito misteriosa, porque se eu calculo as medidas de média, moda, mediana, desvio padrão que nós vimos, para um conjunto que está assim em coluna, em rol, ou um conjunto que está em intervalo de classe, as médias, os valores são praticamente os mesmos. Então, não interfere no cálculo dessas medidas, por isso que o histograma também pode ser utilizado sem problema algum. Beleza? Então, fizemos as edições, tá? Outra coisa que nós podemos editar, vamos clicar aqui, eu posso trocar a cor da coluna, tá? Ah, eu quero deixar essa coluna maior aqui de outra cor. Só clicar nela, ó. Cliquei fora, cliquei no gráfico, cliquei 2 vezes em cima da coluna, ele já aparece. Ah, eu vou mudar para vermelho. Não ficou bom, né? Eu geralmente gosto do azul escuro, que eu acho que fica bem elegante para fazer relatório. Mas aí é o gosto, é o meu gosto, né? Quem quiser fazer tudo colorido, mas não é muito comum, tá, galera? Um outro gráfico que nós temos também é o diagrama de dispersão. O que mostra o diagrama de dispersão?
ele mostra pra gente se duas variáveis têm algum tipo de relação. Vou selecionar todo mundo, clicar em inserir, gráfico, ele já saiu aqui pra gente. Olha só. Ele colocou temperatura, tanto faz a ordem do eixo, tá, pessoal? Temperatura aqui tá centralizado, vou colocar em preto, vou colocar em bold para ficar fácil. A unidade de medida, eu já deixei, ó, vendas de sorvete em dólares, tá? O meu eixo aqui, eu vou colocar em preto também, porque fica mais fácil de visualizar. Lembre-se, nós fazemos gráficos para alguém ler esses gráficos. Então, isso aqui eu já estou fazendo coisa que nós fizemos no começo do vídeo. Então, eu já só estou fazendo aqui rapidinho. E o que o diagrama de dispersão nos mostrou aqui? Que existe uma relação entre temperatura e venda de sorvete. Se a temperatura está menor, vende-se menos. Se a temperatura está maior, vende-se mais. E nós podemos imaginar praticamente uma reta aqui. Então, há uma relação linear entre essas duas variáveis. Então, o diagrama de dispersão está aqui para mostrar que tipo de relação tem as variáveis e se tem alguma relação. Porque se os pontinhos desse gráfico ficarem totalmente aleatórios, sem formar nenhuma, ou uma reta, sem formar algo parecido com reta, ou sem formar algo parecido com uma parábola, significa que essas duas variáveis não têm relação nenhuma entre si. Tá? Então, tá aí o diagrama de dispersão. Vamos agora falar do gráfico de radar. Bom, o gráfico de radar, ele é um gráfico para te indicar, para visualizar o que aumentou e o que destoou de algo que você projetou para algo que realmente ocorreu. Ou se você quiser estudar como andam suas finanças pessoais, por exemplo, você pode colocar todos os itens dos seus gastos mensais e das suas receitas, né? Mas vamos fazer dos gastos para você verificar em qual área o seu dinheiro está sendo mais destinado. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, vou clicar em inserir, gráfico. Nossa, ele gerou um gráfico aqui para mim, né, de barras, mas nós não queremos um gráfico de barras, nós queremos um gráfico de radar. Clique em tipo de gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui, cadê o gráfico de radar? Aqui embaixo, ó, gráfico de radar. De novo, vamos editar o título, sempre centralizado e coloca numa cor que as pessoas vão enxergar. Legenda. Eu gosto mais de legenda abaixo, tá? Legenda abaixo. Vamos deixá-la na cor preta. Aqui não tem como eu mudar a cor. Ele não deixa, tem coisas que ele não vai deixar, então não tem o que você fazer, mas já melhorou bastante, né? Olhando aqui meu gráfico de radar, fica bem mais fácil olhar do que olhar a tabela, qual é o item de despesas reais que eu gastei mais, né? O que ficou claro aqui? Você gastou mais em lazer, você tinha projetado, o azul é o tanto que você projetou e o vermelho é o tanto que realmente ocorreu. Então, você gastou muito mais nesse mês, por exemplo, em lazer do que você esperava, né? E conforme você coloca mais categorias, mais itens aqui, o seu gráfico de radar você consegue verificar com mais detalhes para onde está indo o seu dinheiro. Beleza? Só que esse é um gráfico que não é muito utilizado. Mas é válido nesse aspecto para você fazer comparação também, né, entre o que você gastou e o que você fez, mas não só sobre gastos, tá? Isso aqui, o gráfico de radar pode ser utilizado para qualquer item que tenha várias categorias. E você quer avaliar ao longo do tempo, você quer avaliar ao longo de um determinado período fechado, aqui, por exemplo, tem que ser por mês. É como se fosse o gráfico de pizza. O gráfico de pizza eu não consigo colocar vários anos em um mesmo gráfico, né? Você tem que fazer vários gráficos, um para cada ano. E aqui acontece a mesma coisa com o gráfico de radar. Mas veja, a intenção aqui com vocês eu consigo construir um gráfico, eu consigo editar o gráfico, eu consigo deixar legível, por exemplo, a legenda, eu consigo aumentar a fonte, tá muito pequeno, vou colocar em 18.
Será que eu consigo aumentar a fonte aqui? Ele não deixa. Então, infelizmente, para o gráfico de radar, eu não consigo aumentar a fonte. Mas para a legenda eu consegui. Próximo gráfico. Um gráfico muito comum, gráfico que a gente vê muito nos jornais, é o tal do gráfico de coluna. Que muitas vezes o pessoal mistura coluna e barra. Então, olha só o gráfico de coluna. Quando que eu uso? Quando eu tenho variável quantitativa discreta, quando eu tenho alguma variável, eu quero fazer, pode ser uma variável qualitativa, e eu quero comparar. Ele é muito bom para comparar desde que você não tenha muitas colunas, porque aqui eu tenho só receita e despesa. Se eu tivesse mais 5 colunas aqui, o gráfico já ia ficar pesado. Então, eu tenho o marcador, que o Google Planilhas chama, é a primeira coluna aqui, que indica os meses, e depois os meus valores. Então, eu seleciono todo mundo, peço inserir, clico em gráfico, ele deu um monte de pontinho aqui, não quero gráfico de dispersão, eu quero esse aqui, ó, gráfico de colunas. E de novo, eu não preciso desse mês aqui, clico e aperto o botão del. Eu quero que a minha legenda fique abaixo, então é só clicar em cima dela, ó. Cliquei em cima da legenda, ele já abre aqui, ó. O Google é muito inteligente. Eu quero abaixo, eu quero na cor preta, eu quero em negrito. A mesma coisa para o título do meu gráfico, eu quero centralizado, eu quero em negrito, eu quero automático. Ah, professor, eu acho o negrito muito forte. Beleza, pode tirar. Mesma coisa aqui, ó, o eixo Y. Eu vou colocar em negrito para ficar muito mais fácil, gente. A gente sempre tem que pensar em quem vai ler o nosso gráfico. Tem que ficar claro para quem vai ler. Então, olha só que bonitinho. Então, o gráfico de colunas ou de barras, né, que são aquelas coluninhas na horizontal, eles são muito bons para nós fazermos comparações. Então, eu tenho a comparação aqui entre a receita de janeiro e a despesa de janeiro. Porém, se eu tivesse muitos meses aqui, talvez esse gráfico não ficaria bom, tá? Talvez, se eu quisesse fazer a comparação de receita e despesa ao longo de um ano inteiro, ou seja, 12 meses, qual será que é o gráfico que seria bom para fazer isso? O gráfico de linha, que é o nosso próximo gráfico. Olha só. Quando que a gente usa gráfico de linha? Quando nós desejamos avaliar uma variável ao longo do tempo. Pausa para uma água. Então, toda vez que eu quero avaliar qualquer variável ao longo do tempo, eu uso o gráfico de linha. E o gráfico de linha é bom quando eu tenho uma variável, por exemplo, um caso que está muito recorrente nas notícias para nós, são os casos de Covid. E se eu for comparar os casos de Covid ao longo do tempo por países, o gráfico de linha é o gráfico que eu consigo inserir tudo isso em uma figura só. Então, cada linha representa um país, e esse gráfico tem no eixo X o tempo. Então, eu consigo fazer isso, tá? Aqui eu dei um exemplo simples, porque a ideia, por enquanto, é que eu quero que vocês aprendam como construir um gráfico. Eu tenho aqui as datas e a quantidade e as frequências dos alunos. Vou inserir gráfico. Poxa vida, ele deu esse gráfico aqui de pontinho pra gente, de dispersão. Não quero, a gente quer o de linha, tá? Então, a gente nem precisa, ó, como aqui já saiu no eixo X, tem literalmente uma data, eu não preciso ter algo aqui. Vamos lá. Sempre editando tudo, deixando em preto para facilitar a vida do leitor. Que é para isso que serve gráfico. Clica aqui 2 vezes no título. Gráfico é para facilitar a vida do leitor ou se alguém vai explicar alguma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho ao longo do tempo o que acontece com a frequência dos alunos de uma determinada sala, tá? Aqui no gráfico, só vou voltar no gráfico de colunas e vou fazer um gráfico de linhas aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Eu quero um de linhas. Olha só. Eu tenho o mesmo tempo, eu posso colocar essa legenda aqui,
Opa, não vou fazer assim não. Eu vou apagar esse mês. Vou clicar em legenda. Ele vai abrir aqui pra mim e colocar abaixo, ó. E aí toda aquela edição que a gente faz, né? Editar a cor, porque cinza fica muito ruim de ver. Então, o gráfico de linhas te dá até uma ideia melhor do que está acontecendo ao longo do tempo, qual que é a tendência. Conforme eu for colocando mais valores, mais meses, abril, maio, junho, eu consigo ver a tendência. Se a minha receita está aumentando mais ou está diminuindo, como que estão os meus gastos. Então, o gráfico de linha, ele é muito bom quando eu quero avaliar alguma coisa ao longo do tempo. Só que o gráfico de linha aqui, por exemplo, eu quero avaliar somente as receitas e despesas. Cada linha dessa vai significar uma coisa. Se eu quiser avaliar mais, eu também posso, desde que esteja ao longo do tempo. E ele substitui um pouco o gráfico de coluna, porque se eu tiver muitos meses, o gráfico de coluna não vai ficar legal. O gráfico de linha vai dar essa ideia melhor. Então, se eu quero comparar um trimestre, o gráfico de colunas fica legal. Mas isso vai muito, gente, do que o pesquisador, de quem está escrevendo um relatório, prefere, tá? E o que ele acha, o meu público gosta mais do gráfico de linha, então eu vou fazer linha. Meu público gosta mais do gráfico de coluna, então eu vou fazer coluna. Tem isso também, né? Então, não é rígido, essa parte de gráfico não é rígida. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem com carinho é a edição. Deixar tudo, ó, veja, é muito melhor ler o gráfico que está com as letras escritas em preto do que em cinza, pronto, do jeito que está aqui, né? Então, gráfico de linha, gráfico de mapas. Olha só que legal, uma ferramenta genial que o Google Planilhas colocou e ela, acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Por enquanto, o gráfico de mapas funciona apenas para países, então eu não consigo gerar um gráfico de mapas aqui para o Brasil, para os estados do Brasil. Mas o Google, eu tenho certeza que o Google deve estar trabalhando para melhorar isso. Então, eu vou selecionar, eu peguei no site da PNUD, da ONU, o ranking dos primeiros 50 países do IDH. O Brasil não está aqui, porque se eu não me engano ele está em 79º e eu só peguei 50. Então, eu vou selecionar aqui os países e o resultado do IDH. Vou clicar em inserir. Opa, gráfico. Puxa vida, ele me deu um monte de pontinho, né? Esse gráfico aqui não quer me dizer nada, porque se eu olho parece que o IDH está caindo. Realmente está caindo porque eu estou pegando outros países que estão com valores de IDH menores. Olha aí, já sai um gráfico enganoso aqui, né? Não quero esse gráfico, eu quero um gráfico de mapas. Então, eu venho e clico aqui, ó, em mapa. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Para carregar, se você colocar 200 países aqui, vai levar um tempinho, tá? E uma outra coisa que pode acontecer alguns países, se por acaso você sabe que, vamos supor, Canadá, né? Para estar ele pintado. Ah, mas não tá pintado, vamos supor. Aí você pensa o seguinte, está escrito em inglês? Se por um acaso você pegar uma lista de países em que o seu país não foi pintado, sendo que ele está lá, procura o nome desse país em inglês e coloca. Eu tive um problema com a Dinamarca aqui. Se eu colocar Dinamarca aqui, ele não entende. Ó, Dinamarca. Mesmo que esteja escrito, não é porque está com letra minúscula e maiúscula, ele não entende, tá? Então, ele só entende Greenland. Ah, professora, como que você sabe disso? A gente vai testando, né? A gente vai descobrindo, vai olhando, encontra uma inconsistência e fala, puxa vida, o que será? Coloque em inglês, né? Coloque em inglês na língua universal que sai. Ah, e vocês também conseguem editar aqui. Vocês conseguem mudar a cor do mínimo. Ah, eu quero o mínimo laranjado e o máximo um azul, sei lá, um roxinho. Vocês conseguem mudar. Um médio, vamos ver aqui, um azulzinho e nenhum valor, deixa branco mesmo. Vamos colocar uma cor gritante para médio. Ó, apareceu aqui, hein? A gente não consegue inserir título aqui, ele não deixa, tá? Então, a ferramenta de mapas, acredito que o Google esteja ainda em construção.
mas é uma ferramenta muito interessante para vocês utilizarem nas disciplinas de geografia, né, fazer os trabalhinhos. É uma ferramenta gratuita, basta que você use, tem um Gmail e você consegue fazer esse tipo de gráfico, tá? Não tem como colocar título, ele não deixa, tá? A configuração do mapa aqui é bem simples, só o estilo, não tem nem fonte. Ah, você pode mudar a cor de fundo, né? Fica horrível, né, gente? Vamos colocar uma cor de fundo branca, branca não, né? Branca também não fica muito legal. Um cinzinha fica bom até. E clicar aqui, olha, ele já colocou algumas regiões, dá pra gente trabalhar nisso. Mas veja que não aparece, por exemplo, no Brasil, aqui a gente ainda não consegue. Mas em breve conseguiremos fazer gráficos parecidos com os gráficos do IBGE, né? Quando que eu uso um gráfico de mapa? Olha só, eu tenho 50 países aqui, isso que eu não peguei todos. E para cada país eu tenho um número. Se eu fizer um de linha, não vai funcionar. Se eu fizer um de colunas, não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu tenho que ter um ponto para cada país. Então, quando você tiver muita informação, nesse caso, uma única informação, que é o IDH, você tem uma característica que você quer mostrar para vários países, para vários estados ou para várias cidades, o gráfico de mapa é o mais recomendado. Beleza? E agora, para finalizar, o último mapa que nós vamos trabalhar é o mapa chamado Candlestick Pausa para minha água. Olha só, onde que é utilizado o candlestick? O pessoal que trabalha no mercado financeiro, que acompanha valores, variações dos valores de ações, utilizam muito esse gráfico. Imagino que deva ser o gráfico mais utilizado por eles. E a gente tem essa ferramenta para a gente calcular aqui. Você que está iniciando, quer estudar o mercado financeiro, quer aprender alguma coisinha, aprender a interpretar esse tipo de gráfico é muito importante. Eu peguei uma imagem aqui que eu tirei do Google mesmo, lá do suporte do Google. Gente, o Google é sensacional. Ele tem o suporte, ele ensina, ele já tem uma base de dados para ensinar você a fazer o gráfico. Então, só não aprende quem não quer. Como formatar os gráficos para gerar um candlestick? Porque nós aqui estamos com o Google Planilhas. Quem utiliza, quem investe em ações, trabalha, tem alguns programas, alguns aplicativos específicos, que só colocar os valores lá, ele já gera o gráfico para você. Nós temos que fazer um jeitinho aqui, o Google arrumou um jeitinho para nós podermos criar o nosso gráfico. O que tem na primeira coluna? Ele chama Cria um marcador para o eixo X. O que é isso? O meu marcador aqui, ó, é o mês. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Isso é o marcador. Segunda coluna, digite um número para o valor mais alto ou máximo. Então, a segunda coluna, e tem que ser nessa ordem, não pode mudar a ordem. Tá aqui, ó, coluna tá alta, coluna de alta. É o maior valor obtido para essa ação aqui, eu vou chamar de ação X. Tem que ficar na primeira coluna após o marcador. Na terceira coluna, digite um número para o valor inicial ou de abertura. Então, o que é essa abertura? No mercado financeiro, por exemplo, terça-feira, que aqui no Brasil, segunda é feriado. Terça-feira, qual que vai ser o valor que vai iniciar a primeira venda, a primeira atividade, a primeira operação da ação, sei lá, da Petrobras, por exemplo. Então, aquele vai ser o valor de abertura. Aí, depois, a próxima coluna tem que ser o valor do fechamento, ou seja, qual foi a última operação ocorrida naquele dia e qual foi o valor dessa última operação, porque depois aquilo não teve mais e fechou o dia, né? E a quinta coluna é o valor de baixa, é o valor mínimo. E linha, o que representa a linha? Cada linha representa um marcador individual, tá? E tem uma observação importante, se o valor da terceira coluna for inferior ao da quarta, então, nós teremos o candlestick preenchido, caso contrário, ficará vazio. Como assim? Então, nós temos essa ordem, tá? Tem que estar nesta ordem. Se aparecer assim uma tabela na prova, com as colunas trocadas, vocês vão ter que alterar a coluna, senão o gráfico não é feito pelo Planilhas. Então, selecionamos todo mundo.
Vamos clicar aqui em inserir gráfico. Ah, ó, tem esse, né? Olha que loucura. Tá bom. É muita informação, né, galera? Olha só como o candlestick é sensacional. Clica aqui, vai arrastando. Olha, esse aqui é o candlestick. Vamos de novo. Vamos editar isso aqui para ficar bonito. Não bonito, né? Para ficar mais legível. E vamos editar o texto aqui. Preços da ação X. Inventei agora. E eu quero centralizar. Beleza, fecho aqui. Agora vamos dar uma olhada. Por que que em janeiro o candle ficou fechado? Tá? Por que que vem o candle? É uma velinha, ou vela japonesa, esse gráfico também é chamado de vela japonesa, foi o pessoal lá do Japão que desenvolveu esse tipo de gráfico. Se eu não me engano, para trabalhar com variações, para estudar variações de preço do arroz. Porque aqui a gente consegue, ó, ao longo do tempo, verificar o que tem acontecido com o preço dessa ação. Ó, ela está aumentando. Claro que tem algumas variações, porque o mercado financeiro é cheio dessas oscilações. Mas vamos olhar. Você clica aqui, ele mostra para você qual que é o menor valor. 15. 15 é o menor, tá aqui. Estou em janeiro. Foi a mais baixa. Então, ele vai ficar aqui nessa pontinha. Agora, quem foi o maior? 70. Vai ficar aqui, ó. Mais alto. 70. E a abertura, ele abriu em 20. Então, abriu aqui embaixo. E fechou em 50, ó. Fechou exatamente aqui na linha. Então, como se fosse esse lado do retângulo aqui, o do 20, onde começa a ser o candlestick. Excluindo as pontas, né, as duas retinhas pequenininhas, o meu retângulo básico, ele começa no preço de abertura e termina no preço de fechamento. Valores que estão abaixo da abertura ou acima do fechamento, nesse caso, fica nesse extremo aqui, ó. E por que que ele ficou pintado? Porque ele abriu em 25, abriu em 20 e fechou em 50. Então, você teve um ganho aí, né? Sua ação nesse dia aumentou. Agora, vamos olhar o segundo. Vamos olhar esse último aqui, ó. Que tá com ele sem pintar de azul. Eu abri, cadê aqui a abertura? 85 e fechei em 70. Tá? Então, eu abri aqui em 85 e fechei em 70. Significa que o preço de fechamento foi menor que o de abertura. Toda vez que você tem um candle vazado aqui, pintado de branco por dentro, significa que o seu fechamento foi menor que o de abertura, tá? E se você pegar os gráficos candlestick do mercado financeiro, esse candle nosso que está fechado é pintado de verde e quem teve o preço de fechamento menor que o preço de abertura é pintado de vermelho, que aí você vê que naquele dia ou naquele período que você seleciona para fazer seu gráfico, a sua ação teve um preço menor no fechamento do dia, tá? Então, o candlestick eu acho que é o gráfico mais complicadinho de nós entendermos o funcionamento dele. Talvez fuja um pouco do nosso dia a dia, mas para quem? Eu sei que tem alguns alunos na sala que já são grandes investidores, eles já conhecem muito bem esse tipo de gráfico aqui. Beleza, gente? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro em como criar os gráficos usando o Google Planilhas e fazer algumas edições simples, só para deixar o gráfico fácil para quem vai ler. Lembrando, eu quero copiar isso aqui para um Docs, é só clicar aqui, apertar Ctrl C, abre seu Docs, aperta Ctrl V e pronto, tá ali. Beleza? Então, depois de várias explicações utilizando o Google Planilha, a tia Kelly merece um curtir aí, né? Então, deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau!